Oi, amigo! Oi, amiga! Como é que vocês estão? Eu tô muito melhor do que eu mereço, graças a Deus, sempre bem, porque Deus é sempre bom. E hoje o vídeo vai ser sobre obediência e eu vou fazer um vídeo um pouco polêmico hoje. Vou falar sobre assuntos polêmicos, que na verdade eu não acho nem um pouco polêmico, eu acho um assunto assim super não polêmico. Mas enfim, vocês que sabem. É um assunto que eu tava conversando com algumas amigas minhas, com duas amigas minhas, e eu achei importante jogar esse tema na cara de vocês. É o seguinte. Algumas pessoas me perguntam sobre o que eu penso sobre homossexualidade, sobre sexo antes do casamento, sobre prostituição, sobre ficar, sobre essas coisas assim. Tatuagem, blá 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 blá. A minha opinião pouco importa. A minha opinião é bem irrelevante pra você. A minha opinião não é relevante com relação à sua salvação, com relação à sua vida eterna ou com relação à sua vida nesta terra. A minha opinião não importa. O que eu vou falar pra vocês é o que eu sigo, o que eu vou falar pra vocês é o que eu acredito e o que é verdade. Não é porque eu acredito que é mentira. Mas eu vou falar pra vocês, porque eu sigo Jesus e ele é a verdade, ele é o caminho, ele é a vida. Eu acredito que Jesus é a única verdade que existe, então todos os meus pensamentos e tudo que eu vou falar aqui é baseado nessa verdade. Ok? Ok. É sobre homossexualidade, principalmente. Às vezes as pessoas falam assim, se Deus é tão bom, se Deus é amor, por que que uma pessoa não pode casar com a pessoa que ela ama, só porque elas são do mesmo sexo? Esse Deus aí é preconceituoso. Mano, eu vou dizer uma coisa pra vocês, e essa coisa é super importante e completamente relevante para que você entenda o que é a obediência com relação a Deus. Deus, ele conhece o presente, o passado e o futuro. Ele é o criador de todas as coisas. Então, ele conhece o que é melhor pra gente. Então, se ele fala que é melhor, que o melhor pra gente é que nós tenhamos uma relação heterossexual, então esse é o melhor pra gente. Não significa que Deus é preconceituoso, significa que ele determinou que seria assim. Então não cabe a mim dizer pra Deus, que é o criador de todas as coisas, que eu quero fazer de outro jeito e que eu sou livre pra isso. Ele me deu a liberdade, eu posso fazer isso, mas não convém. Talvez você esteja pensando agora, nossa Jéssica, você é muito radical. Eu vou falar uma outra coisa pra você, que é um exemplo pra você entender. Quando a gente é criança, os nossos pais sempre falam aquela frase: não faça isso, blá 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 blá. E a gente fala, por quê? E aí os nossos pais falam, quando você crescer, você vai entender. É exatamente assim que funciona com Deus. A gente não entende algumas coisas que Deus nos ordena, a gente não entende algumas coisas que Deus determina para nossa vida, porque nós ainda somos muito imaturos para entender. Tem coisas que a gente só vai entender lá na eternidade. E tem coisas que a gente não vai entender nunca, porque se nós entendermos Deus com toda a sua plenitude, a gente se torna Deus. Então a gente nunca vai entender Deus com toda a plenitude dele. Ele sempre existiu e ele sempre vai existir. Nós temos um início. Talvez a gente não tenha um fim, mas o início a gente tem. E antes da gente nascer, antes da gente acontecer, Deus já existia. Então não tem como a gente discutir relatividade com Deus. Não tem como a gente discutir tempo, não tem como a gente discutir teorias com Deus. Porque ele é o Senhor de todas as coisas. Com relação à obediência, quando Deus fala pra gente, olha, não faça isso porque eu sei que isso é o melhor pra você. Cabe a nós tomar a decisão de obedecer ou não. Só que saiba que se você desobedecer, você vai colher as consequências da desobediência. Então teve uma frase que eu pensei e eu compartilhei no meu Instagram e eu falei para algumas amigas minhas, assim, é muito melhor sofrer pela obediência do que sofrer as consequências da desobediência. Às vezes o processo da obediência é um caminho um pouco dolorido, porque a gente nem sempre quer fazer o que Deus manda. Nem sempre o que Deus manda fazer é o que nos agrada. A gente quer fazer a nossa própria vontade. Mas no fim das contas, o resultado do plano dele sempre vai ser melhor do que o resultado do nosso plano. E é por isso que a obediência é sensacional. O maior exemplo de Jesus é que ele foi obediente em absolutamente todas as coisas. E perceba que o processo da obediência de Deus, o processo da obediência de Jesus aqui na Terra, foi um processo muito doloroso. Porque pensa comigo, Jesus era Deus e ele estava lá no seu trono de glória e ele se humilhou, se tornando homem para obedecer ao Pai. E a humilhação de Jesus não foi só a cruz. É claro que a cruz foi o ápice da humilhação, mas a humilhação de Jesus vir para a Terra foi
toda a vida dele. Ele nasceu como um homem, ele viveu na terra, ele sofreu todas as coisas que ele tinha para sofrer. Ele sofreu todas as nossas dores. Todas. Para Jesus, como Deus, foi uma humilhação terrível passar esses 30 e poucos anos aqui. Então, a obediência ela tem um preço, mas a consequência é muito, muito, muito boa. A consequência da obediência, os frutos da obediência são sensacionais. Então, com relação a qualquer tema que você considere talvez um pouco polêmico, com relação a mulher ser submissa, com relação à homossexualidade, com relação a qualquer pensamento que você ache que Deus seja preconceituoso, pense sempre com relação a um pai que tem planos bons para um filho e o seu filho não entende por causa da imaturidade. Hoje eu olho para Deus e eu penso, caramba, eu não consigo entender vários planos de Deus para minha vida, mas hoje eu oro agradecendo a Deus pela confiança que Ele tem colocado no meu coração. Eu tenho sido um pouco paciente, claro que eu não tenho sido 100% paciente porque eu sou humana e eu perco a minha paciência às vezes. Eu sou grata a Deus porque Ele tem plantado paciência no meu coração e eu tenho entendido que os planos dele são muito melhores. E eu tenho visto as minhas orações tendo respostas agora, a longo prazo. E eu sei que muitas outras coisas maravilhosas vão acontecer por causa da obediência. Eu sofri algumas vezes por causa da obediência, porque eu queria fazer algo e não era da vontade de Deus, mas eu fiz a vontade dele e ainda não vi o resultado disso, mas eu sei que esse resultado vai vir. Para algumas pessoas, e eu vou falar para algumas pessoas, talvez seja difícil para você abrir mão de um namoro que não é um namoro ideal de acordo com os planos de Deus, mas faça isso porque a obediência tem frutos bons. Talvez para você seja terrível abrir mão das suas convicções, seja lá feministas ou não. A sua perspectiva nunca vai se comparar com a perspectiva de Deus. Para finalizar, eu poderia muito bem agora estar namorando com a pessoa que eu gosto, mas eu não estou, porque o plano de Deus é muito melhor. Eu confio nas decisões dele, eu confio no que ele me mostrou e no que ele me prometeu. E eu sabia que se eu estivesse nesse momento namorando com a pessoa que eu gosto, eu não estaria fazendo a vontade de Deus. Então, dói pra mim ter que abrir mão disso? Claro que sim, mas eu prefiro sofrer as consequências da obediência do que sofrer a consequência da desobediência. E é isso, galera. Eu espero que vocês entendam o que eu falei e, por favor, comentem se vocês concordam, se vocês discordam e se eu gosto também das críticas construtivas. E é isso. Amém. Um beijo.